Olá, pessoal! Dando continuidade aos vídeos sobre determinantes, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Teorema de Laplace. Contudo, antes da gente começar a mexer com o Teorema de Laplace, nós precisamos montar o cofator de um elemento, que é um mecanismo que a gente vai utilizar dentro do Teorema de Laplace. Então a gente vai aprender a fazer ele separado para depois fazer ele dentro do teorema. E aí, o cofator, ele é representado por AIJ igual a menos 1 elevado a I mais J vezes a determinante de IJ. E aí você deve estar com aquela cara pensando o que é isso que o Bruno está falando. Vamos ver no exemplo, vai ficar mais simples vocês entenderem. Então, ó, nesse primeiro exemplo, eu dou a matriz A, uma matriz 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, e aí eu quero que vocês calculem o cofator A11. O que é isso? Pensando na matriz, nós vamos primeiro localizar quem é esse elemento A11. É esse cara aqui, ó, tá na linha 1, na coluna 1. E aí, tudo o que for linha desse cara, eu vou desconsiderar. E tudo o que for coluna, eu também vou desconsiderar. Então, olha o que sobrou da nossa matriz. Sobrou isso aqui, ó. E aí, na hora da gente montar, nós temos lá o cofator do elemento A11. Esse menos 1, ele é da fórmula, então menos 1 elevado a 1 mais 1, que é o I mais o J, a posição do elemento que eu estou calculando, que é esse aqui, ó. Então, 1 mais 1, vezes o determinante da matriz que sobrou. O que sobrou? 3 menos 1, 4 e 5. A partir daí, é só a gente calcular. Então, ó, primeiro eu vou fazer essa potência. Então, 1 mais 1 vai ficar menos 1 ao quadrado. E aí depois o determinante. Lembrando que esse determinante é de uma matriz de ordem 2. Então, diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, ó, 3 vezes 5, que são os elementos da diagonal principal, menos 4 vezes menos 1, que são os elementos da diagonal secundária. Feito isso, ó, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 3 vezes 5, 15. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. Então, 15 mais 4, 19. 1 vezes 19 dá o número 19. Vocês podem fazer esse cofator com qualquer elemento dentro da matriz. Então, agora, no exemplo B, a gente vai pegar um outro elemento. Nós vamos pegar agora o elemento A21. Então, vamos colocar nossa matriz. O elemento A21 é o elemento que está na linha 2, coluna 1. Então, ó, linha 2, coluna 1 é esse carinha aqui, ó. Então, tudo que tiver na linha dele e tudo que tiver na coluna dele, eu vou desconsiderar. O que sobrou? Sobrou o 2 e o 3. E sobrou o 4 e o 5. Então, ó, vamos montar ele de novo. Menos 1 elevado a 2 mais 1. Lembrando que esse 2 mais 1 é a posição do nosso número. E aí, vezes o determinante da matriz que sobrou. Então, ó, sobrou 2 e 3, 4 e 5. Feito isso, resolve-se o valor da potência. Então, 2 mais 1, 3. 2 vezes 5, menos 4 vezes 3. Menos 1 vezes 3, ou, aliás, menos 1 elevado à terceira, isso vai dar menos 1. 2 vezes 5, 10. E menos 4 vezes 3, menos 12. 10 com menos 12 dá menos 2. Menos 1 vezes menos 2, o nosso resultado é 2. Mas, Bruno, por que eu preciso aprender a fazer o cofator? Porque agora, dentro do Teorema de Laplace, nós vamos usar o cofator. E aí vocês já vão ver como que isso vai funcionar.
Pensando no teorema de Laplace, ele é utilizado, muito utilizado nos cálculos de determinantes de matrizes quadradas de ordem n. Normalmente, ele é utilizado quando as matrizes são de ordem igual ou superior a 3. Então, nós vamos utilizar o mesmo teorema de Laplace quando eu for calcular uma determinante de uma matriz de ordem 4, por exemplo. Esse método ele foi desenvolvido pelo matemático e físico Pierre Simon Laplace, por isso o nome de Laplace, tá? Ele viveu entre 1749 e 1827. Então vamos ver esse exemplo. Utilizando o teorema de Laplace, calcule o determinante da matriz A. A matriz A tem os elementos 1, menos 2 e 3, 0, 4 e 2, 4, 3 e 7. Então, pensando na matriz A, nós vamos fazer o seguinte. Sempre que a gente for resolver o teorema de Laplace, nós vamos escolher uma coluna para trabalhar. E qual é a coluna que a gente vai dar prioridade para escolher? Sempre a coluna que tiver a maior quantidade de números zeros. Por que zero? Vai ter um determinado momento na sua conta que você vai multiplicar por esses elementos da coluna que você vai escolher. Se você escolher uma coluna com zero, quando você fizer a multiplicação por zero, vai zerar aquela parte. Então, reduz a sua quantidade de contas a serem feitas. Mas você pode escolher qualquer coluna, tá bom? Nesse caso, eu vou escolher a primeira coluna, porque eu tenho o número zero, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar o primeiro elemento dessa coluna, e aí, escolher o primeiro elemento, coloque ele aqui na frente, ó, multiplicando. Tudo que for linha e coluna dele, eu vou desconsiderar. Então, ficou ó, o elemento que eu escolhi, menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes 4, 2, 3 e 7, que é o cofator, tá vendo? Então, eu estou multiplicando o elemento pelo seu cofator. Aí, mais, vou fazer a mesma coisa com a próxima coluna. Agora eu vou pegar o número 0. Então, ó, peguei o número 0, tudo que é coluna, linha e coluna dele eu desconsidero. O que sobrou? Menos 2 e 3, 3 e 7. Então, ó, 0, que é o número que eu escolhi, vezes menos 1, que é o da fórmula, elevado a 2 mais 1, que é a posição do zero aqui na matriz, vezes menos 2, 3, 3 e 7. E aí a mesma coisa com o próximo. Então, agora eu vou fazer com o 4. Então, ó, tudo que é linha do 4 e a coluna do 4. O que sobrou? Menos 2, 3, 4 e 2. Olha o 4 aqui na frente, ó. Menos 1 ao quadrado, ou menos 1 elevado a 3 mais 1. Esse 3 mais 1, lembrando, é a posição em que o 4 está. Então, ele está na linha 3, coluna 1. E aí, multiplicado pelo determinante do que sobrou. Menos 2 e 3, 4 e 2. Agora, a gente vai resolver cada passo, cada pedaço disso aqui. Ó. Então, eu vou resolver esse primeiro, esse e depois esse aqui. E aí, pensando nisso, o primeiro, ó. Primeiro eu estou fazendo a potência. 1 mais 1, 2. 4 vezes 7 e 3 vezes 2. Lembrando que entre uma diagonal e outra é sempre o sinal de menos. Lembra que eu falei para a gente escolher sempre a coluna com o número 0? Por quê? Ó, 0 vezes qualquer coisa, isso aqui zero. Então, esse daqui eu já não preciso fazer o cálculo. Se eu tivesse 2 zeros na coluna, eu zeraria 2 pedaços da minha conta. E o outro vai ficar 4 vezes menos 1, ó, 3 mais 1, 4. Menos 2 vezes 2 está aqui, menos 4 vezes 3. Feito isso, agora a gente vai reduzir um pouco mais. Então, ó, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo.
4 vezes 7 dá 28. E 3 vezes 2 dá 6. Então, menos 6. E aí a próxima. 4 vezes menos 1 à quarta dá 1 positivo. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. E menos 4 vezes 3 dá menos 12. Aí agora vamos reduzir os parênteses. E essa multiplicação que está fora do parênteses. Então, 1 vezes 1 dá 1. 28 menos 6 dá 22. 4 vezes 1 dá 4. E menos 4 com menos 12 dá menos 16. 1 vezes 22 dá 22. E 4 vezes menos 16 dá menos 64. Então, o determinante aqui vai dar menos 42. Observem o seguinte, se vocês escolhessem, eu escolhi a primeira coluna para fazer. Se você escolhesse a segunda ou a terceira coluna para fazer, ia dar o mesmo resultado, o mesmo menos 42, tá bom? Então, se quiserem fazer o teste, escolham a coluna 2 ou a coluna 3 e façam o mesmo processo de cálculo. No final, ele tem que dar também menos 42, tá bom? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a regra de Sarros, que é o último método de resolução. Por enquanto é isso, nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aí no canal. Até mais, pessoas!